Nessa noite, e vinculado a todo o movimento, o momento que nós estamos vivendo enquanto igreja, no início do ano nós demos uma ênfase grande falando sobre tempo de recomeçar. Estudamos várias mensagens, textos bíblicos baseados no Evangelho de Mateus, e faremos isso em outras oportunidades como um fio condutor até o final do ano. Mas eu quero trabalhar com vocês hoje sobre uma temática que está vinculada a tudo isso e que tem como foco, tem como propósito, tem como ênfase justamente ajustar o foco, ajustando o foco. Dentre algumas ações que nós precisamos realizar, o ajustar o foco nos permite enxergar melhor, não é verdade? Quem usa óculos sabe bem do que eu estou falando, né? Porque quando você está com o óculos ajustado, as lentes ajustadas, você consegue enxergar melhor. Quero passar uma outra imagem para vocês e pedir que vocês tentem identificar qual é essa imagem. Dá para ter uma ideia, não dá? Dá para ter uma noção que é uma paisagem, ali tem um rio, uma montanha lá no fundo. Mas nós não conseguimos especificar muitas coisas. O que é possível quando nós ajustamos o foco. O que acontece quando a gente ajusta o foco? Olha só. Dá para ver melhor? Sim ou não, gente? Com certeza, né? Nós podemos ser mais precisos na tonalidade, identificar a tonalidade daquilo que está à nossa frente. Nós podemos identificar melhor os caminhos a que serão percorridos. E dentre várias outras aplicações que nós poderíamos considerar aqui. De maneira, queridos, que eu quero convidar você para juntos nós pensarmos sobre a importância de ajustar o nosso para dar continuidade à existência, tendo um horizonte limpo, desembaçado, claro e, consequentemente, assertivo. Então nós precisamos ajustar muito bem o foco da nossa vida, para que possamos, em nossa trajetória, alcançarmos os objetivos e o propósito pelo qual Deus nos criou, Deus nos formou. Eu quero convidar você para acompanhar comigo o texto de Romanos, capítulo 1, os 2 primeiros versículos. Romanos, capítulo 1, verso 1 e 2. Romanos, capítulo 1, versos 1 e 2. A palavra de Deus, o texto que eu estou utilizando, a tradução, está baseada na Nova Almeida Atualizada, Romanos capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Vamos ler juntos esse texto, queridos? Vamos lá? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Quando eu estava lendo, meus queridos, esse texto bíblico, algumas perguntas vieram à minha mente. E para que nós possamos ajustar o nosso foco, eu encontro nesse texto subsídios, elementos suficientes de um homem que encontrou o seu foco, sabia qual era o seu propósito, fez os ajustes necessários na sua vida para alcançar o que Deus havia preparado para ele, sem restrições. O apóstolo Paulo é um destes poucos homens e mulheres que realmente vivem
para a glória de Deus e experimentam viver uma trajetória que glorifica ao Senhor. Eu quero convidar você para a gente procurar aqui respostas a algumas perguntas. Geralmente vocês devem observar, dificilmente eu trago perguntas como tópicos para as nossas reflexões. Temos a tendência sempre de trazer aqui algumas declarações afirmativas, mas hoje, de um modo bem simples e didático, eu quero responder 5 perguntas. Quero buscar respostas nesse texto para 5 perguntas importantes que nos ajudarão a ajustar o foco. Porque ajuste de foco implica justamente em confrontar a realidade que está à nossa volta por meio de perguntas que nós estabelecemos para sermos mais precisos naquilo que nós queremos alcançar. Então, a primeira pergunta diz respeito a algo que todos nós devemos saber com muita clareza. Quem eu sou? Texto bíblico, a carta de Paulo aos Romanos, ela começa da seguinte forma: Paulo, servo de Cristo Jesus. Paulo sabia quem ele era. Por mais que seja óbvio e talvez até redundante, e não seja, quem sabe, muito estimulante para você que já tem isso com muita clareza, quero provocar aqui algumas reflexões sobre o fato de realmente sabermos quem nós somos. A começar pelo significado do nosso nome. Você sabe o significado do seu nome? Quantos sabe o significado do seu nome? Olha só, tem muita gente que não sabe. Coloca no chat lá, você que está nos acompanhando de modo online aí, se você sabe o significado do seu nome. Por exemplo, Antônio. Quantos Antônios temos aqui? Tem Antônio aí comigo? Aqui não, meus irmãos, mas Antônio é o segundo nome mais popular no Brasil. Só perde para José. Primeiro é José, o segundo é Antônio, o terceiro é João, claro, com certeza, né? Essa tríade são os nomes mais populares no Brasil. O nome Antônio significa aquele que tem valor inestimável. Eu fiz isso também quando eu descobri. E eu fico feliz por saber que existe, né, este significado envolvido. Mas não são todos aqueles que ficam muito felizes com o significado do seu nome, né? A minha esposa, o nome dela significa nadadora. E ela diz assim, mas eu não sei nadar, né? Mas existem outras coisas bem piores, né? Não que isso seja ruim. Tem alguma Marta conosco aqui? Não? Não sei se tem no online lá, né? Mas Marta, a raiz da palavra hebraica, significa amarga. Então, quando você for dar nome, né, para os seus filhos ou para sua filha, é uma boa consideração, né? Verificar isso aí. Quer dizer, então, queridos, que nós estamos fadados a viver, a experimentar ou acessar aquilo que o nosso nome significa? Não. Para aqueles que têm um significado bonito, encorajador, que bom, aproveite isso a seu favor. Mas se porventura o significado do seu nome não é tão sejam agradáveis, que sejam simpáticas, amém? É uma forma de você ressignificar a sua história, de você dar um direcionamento para a sua história a partir da sua identidade em Cristo Jesus. Precisamos saber quem somos. Essa primeira pergunta diz respeito à minha e à sua identidade. Quem eu sou perante Deus? De onde eu venho, como é minha história, minha trajetória está vinculada de diversas formas ao meu nome. Paulo, servo de Cristo Jesus. É interessante que o nome Paulo ele foi alterado porque a sua origem era Saulo, né? Saulo de Tarso.
e depois o nome dele é alterado para Paulo, que na versão latina significa o pequeno, mas no conceito grego do texto e da origem do nome, isso tem a ver com aquele que reconhece a sua pequenez e se humilha diante de Deus. Beleza, Paulo? Paulos da nossa igreja, né? Humildade. A relação do nome de Paulo tem a ver com humildade. E olha que interessante, porque Paulo está dizendo, Paulo, servo de Cristo Jesus. Na verdade, a língua grega não está falando de servo. A palavra doulos, ela significa escravo. Então, traduzindo literalmente, é Paulo, escravo de Cristo. Somente um homem que tem consciência de quem é o seu Deus, de quem ele é filho e a quem ele serve, pode dizer com tranquilidade, com liberdade, com convicção, Paulo, escravo de Cristo. Porque se eu sou escravo de Cristo, logo não sou escravo do mundo, não sou escravo do pecado, e muito menos não sou escravo de Satanás, e não sou escravo de mim mesmo. Meu Senhor é Jesus Cristo. Eu reconheço que a minha história, a minha identidade, ela está vinculada à identidade de Jesus Cristo. E isso é fundamental, queridos, para que possamos ajustar o foco. Porque enquanto nós não entendemos que a minha existência está vinculada à existência de Deus, enquanto eu não vinculo a minha existência à existência de Jesus Cristo, ele seria apenas Paulo, aquele que perante a sociedade, ou Saulo, melhor dizendo, que perante a sociedade tinha muitos títulos, tinha muitas conquistas humanas, mas que estava longe da vontade de Deus. É interessante que Paulo ele faz o exercício, metaforicamente falando, e numa proporção muito menor, de esvaziar-se a si mesmo. Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. E o próprio Cristo, ao encarnado, se colocou como escravo dos seus discípulos, quando ele lava os pés dos discípulos. Então Jesus, ele nos ensina um padrão que vai contra a cultura do mundo. Jesus, ele está dizendo e ele ensina que aquele entre vós que deseja ser o primeiro, seja o primeiro a servir. Que seja servo de todos. Esta é, meus irmãos, a lógica do reino de Deus. Infelizmente, acabou sendo deturpada de muitas formas no decorrer do tempo e da história. É interessante nós observarmos, meus queridos, que quando olhamos para um evento global como foram as Olimpíadas, e será as Paralimpíadas daqui a alguns dias, nós temos acesso a uma oportunidade de avaliar algumas culturas e as diferenças entre essas culturas. Principalmente a forma de viver e de ser do perfil e da mentalidade oriental para a mentalidade ocidental. A mentalidade ocidental, ela é um tanto quanto mais libertina, coloca as pessoas dentro de uma condição onde estereótipos eles são derrubados e a pessoa ela deve acessar aquilo que quiser para ser feliz. Eu me entristeço porque dentro de alguns pensamentos sociológicos, filosóficos, é vinculado o pensamento ocidental ao pensamento cristão, o que é um grande equívoco. Ainda que nós tenhamos uma influência, essa influência, ela não diz respeito àquilo que há de ruim na cultura ocidental. Por exemplo, na cultura oriental existe uma percepção inata, é algo desenvolvido e construído, o respeito pelos mais velhos, o que não acontece na mesma proporção na cultura ocidental. Mas, meus irmãos, isto é um valor bíblico. O respeito para com as pessoas de mais idade é um valor
do reino de Deus, é um valor do cristianismo. Então as pessoas acabam usando de informações para o seu próprio benefício e para direcionar aquilo aonde pretendem chegar. Eu digo tudo isso, queridos, porque nós estamos falando de um homem que tinha essa mentalidade oriental. Ele entendia e compreendia a vida não numa horizontalidade, não num patamar horizontal, mas dentro de um pensamento onde há um ciclo, há um pensamento em espiral, em que nós estamos numa crescente buscando o aperfeiçoamento das nossas vidas, principalmente de acordo com o padrão de Deus. O nosso pensamento ocidental, ele considera o dia do nosso nascimento, o dia da nossa morte, e nesse horizonte nós queremos nos lançar para desfrutar ao máximo que a vida pode dar, e nós queremos adquirir recursos e bens para usufruir nessa dimensão horizontal, aqui nessa vida, aqui nessa condição humana. Mas nós precisamos olhar para essa perspectiva da eternidade. Isso tem a ver com quem eu sou, quem você é, qual é o seu nome. O Antônio. Você, quem é? Diga o seu nome, por favor. Vamos fazer junto? No mesmo tempo, todo mundo fala o seu próprio nome. Eu sou Paulo, servo de Cristo Jesus. Quem você é? Diz respeito à sua identidade. A segunda pergunta, queridos: a quem eu sirvo? A quem eu sirvo? Paulo, ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. Isso diz respeito ao meu chamado. Isso diz respeito, meus irmãos, à minha compreensão do chamado que eu recebi da parte de Deus. Diz respeito à compreensão de que nós entendemos a quem nós servimos, quem eu sirvo. Jesus, meus irmãos, deve ser o único a quem nós servimos. Paulo, servo de Cristo Jesus. Diz respeito à sua consagração pessoal. A consagração das nossas vidas a Jesus Cristo. Eu pertenço a Jesus Cristo. Eu sou servo de Jesus Cristo. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Essa percepção tem a ver com a consagração da minha vida. A vida que se dedica desde o momento em que eu confessei a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, para fazer a vontade do meu Senhor. Eu, Paulo, Cristo, sou escravo de Cristo Jesus. Ele decidiu consagrar a sua existência, a sua história e a sua vida para glorificar a Jesus Cristo. A terceira pergunta, meus queridos, tem a ver, agora sim, com a questão do chamado, né? Eu acabei adiantando isso. A primeira pergunta diz, quem eu sou? A segunda, a quem eu sirvo? Então tem muito claro quem é Jesus. A terceira pergunta é, o que eu faço? Então ele vai dizer ali, chamado para ser apóstolo. Há um chamado específico, chamado para ser apóstolo, e neste caso, falando do apóstolo Paulo, o próprio termo está dizendo, aquele que foi enviado para pregar aos gentios. Isso diz respeito, meus queridos, à sua vocação. Vocação tem a ver com um motivo que nos move. Aquilo que eu faço tem a ver com aquilo que move a minha vida, a minha existência. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser
apóstolo. Ele tinha com muita clareza, lembra que nós estamos falando de ajustar o foco. Você tem isto claro? Você sabe quem você é? Você sabe a quem você serve? De fato serve a Jesus Cristo? Ou serve a outros? Ou serve a si mesmo? Por isso Jesus também vai falar lá em Mateus capítulo 6, que nós não podemos servir a Deus e às riquezas ou a Mamon. Então eu preciso saber quem eu sou, a quem eu sirvo e o que eu faço. Paulo, enquanto apóstolo, fez o seu melhor e levou o evangelho de Jesus Cristo ao mundo da época, às principais cidades, as cidades mais importantes daquele tempo. O apóstolo Paulo levou o evangelho. O que você faz? Diz respeito à sua vocação. Isso, meus irmãos, tem a ver com uma série de reflexões que nós poderíamos considerar aqui. E é importante nós considerarmos uma diferença entre cargo e encargo. Às vezes nós confundimos o cargo e vamos atrás e nos direcionamos para adquirir alguns cargos, algumas posições. Ficamos preocupados com a forma em que nós seremos chamados. Eu lembro-me de um pastor que uma vez eu estava conversando e eu chamei pelo nome e ele disse assim: não, coloca primeiro o PR, porque depois que eu me tornei pastor, o PR vem na frente. Meus irmãos, é quando a gente confunde a vocação com um cargo. Nós precisamos tomar cuidado, porque o mundo, ele nos leva para esse tipo de coisa. Nós queremos desfrutar de algumas pompas, de alguns status que o mundo oferece, e acabamos sendo, então, julgados pelas formas de tratamento que existem. Estão vinculadas também àquilo que nós fazemos. O que eu faço diz respeito ao meu chamado. Fui chamado para ser apóstolo, disse o apóstolo Paulo. Fui chamado, meus irmãos, para ser pastor, mestre, a conduzir as pessoas ao Evangelho, à palavra de Deus. Eu tenho muito claro, meus irmãos, essa vocação como mestre da palavra de Deus. Exerço o pastoreio por circunstâncias e por necessidade, mas o meu chamado, a minha vocação é ensinar a palavra de Deus. Dentro da estrutura eclesiástica que nós temos, é importante essa configuração de liderança, então o pastor Antônio, mas dentro desse universo de ministério pastoral, meus irmãos, o meu chamado é ensinar as pessoas a palavra de Deus, a Bíblia. É onde eu tenho maior alegria, é onde eu tenho maior prazer, é estar ensinando a Bíblia. Você, qual é o seu chamado? Onde você se realiza? Onde você tem alegria? Você tem prazer? Isso, meus irmãos, é muito particular, é muito pessoal. Tem pessoas que têm essa clara convicção de que Deus o chamou para um trabalho muito específico. Pessoas, por exemplo, que se dedicam a estudar línguas e traduzem a Bíblia para diversas outras línguas. Conheço história, meus irmãos, de missiólogos, linguistas, que dedicaram a sua vida durante 20, 30, 40, 50 anos traduzindo a Bíblia para um dialeto muito específico, para que aquele povo pudesse ser alcançado com o Evangelho. Ele tem certeza de que ele foi chamado para aquilo. E aí nós esbarramos num tema um tanto quanto delicado, mas muito importante. Porque muitas vezes nós também confundimos o que somos com o que fazemos. E se nós não temos condições de fazer aquilo que gostaríamos de fazer, nós nos deparamos com uma crise de identidade.
Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Você consegue agora completar essa frase, colocando o seu nome? Assim, né? Eu, fulano de tal. Então, usando a minha condição como exemplo, Antônio, servo de Jesus Cristo. Você pode falar também, diga o seu nome. Consegue completar? Servo ou serva de Jesus Cristo também? Espero que até aqui não tenha dúvida, irmãos. E a terceira? Chamado para quê? Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Acredito que aqui surgem mais interrogações, não é verdade? E é por isso que eu estou pregando, meus irmãos. Porque nós temos que ter alinhamento, temos que ajustar o foco. Porque se eu não tenho clareza do que eu fui chamado, como é que eu vou cumprir o propósito do meu chamado? A quarta pergunta está vinculada diretamente às três anteriores, mas ela tem uma verdade central. Para que existo? Para que existo? Isso, meus queridos, diz respeito à missão. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Separado para o Evangelho de Deus. Essa expressão, meus queridos, é uma expressão que Paulo está dizendo, olha, eu fui escolhido e fui separado para levar o Evangelho de Jesus Cristo, porque isso está vinculado à pergunta anterior, o que eu faço? Enquanto apóstolo, eu existo para anunciar o Evangelho de Deus. Enquanto professor, enquanto mestre, eu existo para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. E essa quarta pergunta, meus queridos, apesar de talvez indicar algumas possibilidades, ela se resume na mesma compreensão que Paulo teve. Quem confessa Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, não precisa ter dúvidas quanto a servi-lo, tê-lo como Senhor da sua vida, e não pode ter dúvidas quanto a ter sido também separado para o Evangelho de Deus. O que significa separado para o Evangelho de Deus? Paulo tinha com muita convicção a clareza de que ele havia sido separado para anunciar o Evangelho de Deus. Porque o Evangelho de Deus são as boas novas. Cristo, as boas novas do Senhor. Nós fomos separados para o Evangelho. Anunciar o Evangelho na condição em que nós estamos. Dentro da sua vocação, dentro daquilo que você faz, você precisa também levar o Evangelho. Este levar o Evangelho é na forma que lhe for possível, cabível, com sabedoria e com discernimento. Todos nós, meus queridos, fomos chamados para sermos mensageiros do Evangelho. Cumprirmos com a missão. A nossa missão tem a ver com aquilo que Jesus deixou no grande mandamento, na grande comissão, melhor dizendo, em Mateus 28, 18. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está, meus irmãos, essa mesma compreensão. Nós fomos separados para o Evangelho, para levar as pessoas a Cristo, ser discípulos de todas as nações. São coisas óbvias que o texto nos apresenta, mas cabe a nós uma reflexão se nossa condição, estas convicções que o apóstolo Paulo tinha, também são compartilhadas por nós. A começar pela sua identidade. Paulo, Antônio, José, Maria, Neuza, Naí, e aí cada um de nós coloca o seu nome. Servo de Cristo Jesus. Tenho convicção de que a minha vida só faz sentido se eu servir a Jesus Cristo.
Eu também cumprir com o chamado que o Senhor tem para mim. E assim, cumprindo a missão. Chegamos à quinta e última pergunta. Qual, meus irmãos, é a fonte para todas estas respostas? Qual a fonte para todas as respostas dessas 4 perguntas anteriores? O versículo 2 diz assim, que ele no passado prometeu, por meio dos seus profetas, aonde? Nas Escrituras Sagradas. Então nós temos resposta a todas estas perguntas nas Escrituras. Se estamos em dúvida com algum destes elementos que nós aqui tratamos, nós temos que voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, para as Escrituras Sagradas, para que possamos ajustar o foco da nossa vida. Se você puder voltar, Márcio, naquela primeira imagem, em que temos ali um óculos que nos ajuda a ver a imagem posterior. O óculos, ele serve, as lentes do óculos, é justamente para que você possa enxergar melhor. Quando nós olhamos para a vida, qual deve ser as nossas lentes, irmãos? A Bíblia deve ser a nossa lente. Eu olho para todos os assuntos que a nossa existência, que estão à nossa volta, e a minha lente para ver o mundo a partir das Escrituras. E aqui nós temos algo muito importante a ser considerado ainda. Porque existem pessoas com dúvidas, porque não estão usando a Bíblia como lente para ajustar o foco. Estão usando as circunstâncias para ajustar o foco. Estão usando o que as pessoas falaram dela mesmo, dela, ou para ela, sobre ela, para ajustar o foco. Aquela criança que ouviu do pai ou da mãe dizendo, você não vai dar em nada. E ele carrega aquela frase, aquela afirmação, como lente para a sua vida. E aí ele enxerga que, na verdade, ele não vai conseguir nada. Ou então uma psicologia inversa. Ele traz uma gana para si e se rebela contra aquela afirmação, e aí faz questão de conquistar algumas coisas para provar que ele pode. Outro problema. Porque aí a pessoa ela se envereda por um processo de querer provar para as pessoas que ele consegue, que ele pode, que ele é capaz ou que ela é capaz. Quantas e quantas vezes você se lançou a alguns desafios porque você queria provar para as pessoas que era capaz de fazer aquilo? E às vezes, meus irmãos, nós recebemos isso dentro de um processo de aculturamento na criação dos filhos. Estabelecemos alguns padrões e a forma como cobramos dos nossos filhos alguns resultados. Como eu dizia hoje pela manhã sobre a avaliação acerca da sociedade do desempenho. Então eu preciso corresponder à expectativa que foi posta sobre a minha vida. E aqui está, meus irmãos, uma chave para tornar a vida mais bela, mais leve, mais feliz e mais alegre. Você precisa ser e buscar aquilo que Deus planejou para você. Não o que o seu pai quer, o que a sua mãe quer, ou o que você quer, mas aquilo pelo qual você foi chamado. Enquanto nós nos confundimos com as lentes diversas que escolhemos ou usamos durante a vida. Durante a vida nós podemos usar as lentes dos nossos pais durante um período. Depois nós poderemos utilizar as lentes dos nossos amigos de escola, de faculdade. Depois vamos usar as lentes dos nossos patrões, dos chefes e assim por diante. Nós precisamos, meus queridos, ter a Bíblia como lente para
interpretar e ajustar o foco acerca do que Deus deseja para nós. O apóstolo Paulo, ele, durante a sua caminhada e a sua trajetória de vida, ele alcançou patamares estabelecidos pela sociedade, pelos pais e por N razões. Mas quando ele conheceu a Jesus Cristo, sua história mudou, a sua trajetória mudou. Porque agora ele entendeu que ele era Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Algumas coisas, meus irmãos, aqui são comuns a todos nós. Eu preciso ter convicção de quem eu sou. Eu preciso ter uma convicção clara de que eu sou servo de Cristo Jesus. Mas eu somente serei servo de Cristo Jesus se de fato eu estou servindo a Cristo Jesus e não a si próprio. E aí eu pergunto, a forma como você gasta o dinheiro que você recebeu, ganhou ou conquistou, demonstra você como servo de Cristo? A forma como você faz os investimentos, a forma como você gasta os recursos que estão à sua disposição, demonstra que você é servo de Jesus? A forma como você usa o seu carro, demonstra que você é servo de Jesus? Aí começam a surgir algumas dúvidas, né? Porque começamos a nos deparar, queridos, com o fato de que muitas vezes nós não estamos agindo como servos, como senhores. Eu ganhei, eu conquistei, sou eu que determino. Ninguém diz para mim o que eu devo fazer. Essa é uma postura contrária ao significado do nome Paulo. Tem a ver com humildade, fazer a vontade daquele que o chamou, que é ser servo de Cristo. Apesar de ser comum isto, não é comum na prática, de fato, que nós estamos vivendo dessa forma. Conheci, meus irmãos, um homem que por vários motivos eu admirava, mas por outros, infelizmente, não era possível. Ele era um homem que tinha muitas posses, e ele tinha, inclusive, 3 tipos de carro, na época em que eu o conheci. Um carro para a estrada, para trabalhar, um carro para ir para o campo, e um carro que ele gostava. E ele usava um carro para 2 lugares. Era uma... Não vou dar detalhes, porque de repente essa mensagem vai ser ouvida por alguém, pode fazer correlações, né? Mas era, sabe aquelas caminhonetinhas que só cabe 2 pessoas? Esse era o carro que ele usava para ir para a igreja. E você sabe por que ele ia com esse carro para ir para a igreja? Consegue adivinhar? Para não precisar da carona, é isso mesmo. Ele contou isso para mim. Não, pastor, não, eu vou ter que dar carona, é melhor vir com esse aqui, que daí não preciso dar carona para ninguém. Irmãos, a quem nós servimos? São questões que nós precisamos considerar com base nas Escrituras Sagradas. O que eu faço diz respeito ao chamado, diz respeito ao propósito. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Eu quero, em nome de Jesus, meu querido, que você possa chegar a esse nível, dizer o seu nome, complementar dizendo servo ou serva de Jesus Cristo, chamado para tal coisa, para anunciar o Evangelho de Deus. Ah, mas isso aí não é para todos, isso aí foi para Paulo. Paulo teve sim as suas particularidades, mas nós temos elementos que são comuns a todos nós. E muitas vezes, meus irmãos, aquela sensação de insegurança, de inutilidade, tem a ver justamente com o fato de que nós
acabamos não alcançando os propósitos de Deus para a nossa vida. E tem muita gente, meus irmãos, que chega e pergunta, e ao longo desses anos de ministério, talvez essa seja uma das perguntas mais frequentes que as pessoas buscam em aconselhamento. Pastor, eu não sei para que Deus me chamou, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que fazer. Como se eu tivesse resposta. Meus irmãos, essa resposta somente duas pessoas podem ter: você e Deus. As outras pessoas vão te ajudar a discernir e a confirmar. Mas você precisa dobrar o joelho, buscar o Senhor e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me mostra o que eu devo fazer, e Deus vai agir nesse movimento, meus irmãos. É Ele quem vai fazer a obra, é Ele quem vai conduzir os processos. Eu lembro de uma vez um pastor chegou para mim, na época eu era coordenador de associação, e por ser coordenador de associação, muitas vezes auxiliava igrejas no processo de transição, indicando pastores para assumir determinadas igrejas, e por causa desse trabalho, era comum, meus irmãos, quase que toda semana algum pastor chegar para mim pedindo igreja. E eu lamentava. Porque, meus irmãos, isso é algo que tem a ver com Deus. Eu lembro que alguém chegar para mim e dizer assim: você precisa arrumar uma igreja para mim. E eu tive que dizer: meu querido, não sou eu que tenho que arrumar. Isso é uma coisa que você tem que resolver com Deus. É Deus, meus irmãos. Teve uma assembleia de convenção que eu fui indicado por uma função, e eu sempre orei desde o início da caminhada pastoral no meio batista, e falava com Deus: Senhor, se porventura for indicado, seja feita a tua vontade, o Senhor vai conduzir o processo. E numa dessas vezes eu fui eleito para um determinado cargo na denominação, e depois eu fui cobrado por alguém que tinha uma visão um pouco diferente, e ele se colocou na condição, digamos assim, de perdedor, porque não foi o candidato dele que foi eleito. E aí ele disse assim: vocês armaram bem a situação e tal. Eu falei: o quê? Como é que é o negócio? Não, houve um processo aí para que fulano, Beltrano fosse eleito e tal. Ele, na verdade, estava querendo dizer de mim, né? E eu disse: meu querido, olha, eu posso dizer com toda convicção, e eu simplesmente deixei o meu nome lá, e se fosse a vontade de Deus, isso seria confirmado. Irmãos, eu fiquei gelado quando veio a pergunta dele na sequência dessa minha fala. Ele disse assim: mas você crê mesmo que é assim que Deus faz? Porque a gente tem que fazer a nossa parte também. Porque eu tenho um projeto de poder para isso, para aquilo. Eu falei: meu pai, eu não devo estar ouvindo isso de quem eu estou ouvindo. E não vou dizer o nome, de jeito nenhum. Mas, amados, isso existe no meio daqueles que jamais deveriam agir dessa forma. Porque, meus irmãos, eu creio que Deus está no controle das coisas. Eu creio que, se for da vontade dEle, vai acontecer. E as coisas vão fluir, as coisas vão avançar. E eu preciso buscar viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu creio, meus irmãos, de todo o meu coração, que eu serei pastor aqui na IBNM enquanto Deus quiser. E é isso que eu quero, enquanto Deus quiser. E a igreja também, né? Porque está vinculada ao processo. Mas eu creio que Deus vai agir no processo. E a vontade dEle vai se estabelecer. Agora, temos que tomar cuidado, meus irmãos, para não sermos teimosos. E às vezes insistirmos em ficar em lugares, em determinadas posições, que já deveríamos ter saído há muito tempo. Porque queremos determinar. Nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus. A fonte, meus irmãos, para todas estas perguntas, a fonte das respostas para todas estas perguntas,
estão nas Escrituras Sagradas. Então, eu quero incentivar você a buscar mais aprofundadamente. Se você tem dúvidas, se você, o horizonte, as coisas à sua frente, elas estão nebulosas, dobre os joelhos, busque na palavra, peça discernimento, e Deus vai conduzindo a sua vida, Deus vai conduzindo os processos, e seja sensível a essa direção de Deus. Pela graça de Deus, meus irmãos, eu alcancei essa convicção aos 19 anos de idade. Com 19 anos de idade, eu sabia exatamente qual era o chamado. Graças a Deus por isso. Você, jovem, já tem essa convicção? Temos tantos adolescentes e jovens aqui. Talvez você já tenha até uma definição do que você acha que deve ser. Mas você ousou perguntar para Deus? Você ousou perguntar para o Senhor se é isso que Ele deseja para a sua vida? Eu fui confrontado pela minha avó quando eu tinha decidido fazer engenharia mecânica. Estava já no processo, começando lá, processo preparatório no Cefet, na época, aqui em Curitiba. E aí a minha avó chegou e disse assim: você já parou para perguntar para Deus o que Ele deseja? E aí, meus irmãos, eu fiz uma oração e fui ler a Bíblia. E aí Deus falou claramente que não era aquilo que Ele queria. E aqui estamos. Nós precisamos, irmãos, buscar em Deus. Hoje temos uma condição diferente, aquilo que é chamado de adolescência tardia. A adolescência hoje está chegando na casa dos 30. Conheço adolescentes com 32 anos, com 35 anos. Não é saudável isso, irmãos, não é saudável. Não é o ideal. Isso faz parte do momento que a gente vive, mas não é assim que deve ser. Eu preciso buscar a direção de Deus para a minha vida. Qual é o seu chamado? Irmãos, eu estou me sentindo assim numa condição bem estranha. Estranha, mas boa. Porque eu estou diante de um texto, estamos diante de um texto, irmãos, que não tem segredos, mas que a gente observa que há um distanciamento para tantas pessoas. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Diga isso. Busque as convicções que Deus tem para a sua vida. Não aquilo que fulano, beltrano, ciclano disse ou disseram, mas aquilo que Deus tem preparado para você. Vamos colocar em pé, queridos, e adorarmos ao Senhor. Quem eu sou, a quem eu sirvo, o que eu faço, para que existo? A fonte destas respostas, meus irmãos, estão nas Sagradas Escrituras. São convicções. As respostas a estas perguntas são convicções que definem a nossa trajetória. Cheguei até aqui, meus irmãos, pelas convicções em Deus que me trouxeram até aqui. E o que me levará, meus irmãos, são as convicções que me trouxeram até aqui. E isso é com todos nós. Se eu tenho dúvidas, eu vou carregar essas dúvidas durante a minha trajetória. Não significa que eu estou totalmente perdido ou inútil, mas porque grande parte das pessoas, meus irmãos, realmente não deseja viver a vontade de Deus. Deseja viver a sua própria vontade. Ela quer ter o controle da situação. Ela quer ter o controle dos processos. Eu lembro que uma vez, quando eu tinha 19 anos e estava entrando no seminário, um homem que eu julgava ser muito crente chegou e disse para mim,
escute, você está indo para o seminário, eu fiquei sabendo que você vai para o seminário, não é verdade? Eu falei, é isso mesmo. Você vai ser pastor? Eu falei, vou. Tá, mas eu quero te dar um conselho. Primeiro tenha uma outra profissão, primeiro ganhe sustento, primeiro compre a sua casa, primeiro adquira os seus bens, e depois você vai. E aquele homem, meus irmãos, na verdade era alguém amargurado com a vida e amargurado com a igreja. E naquele momento, meus irmãos, eu fui contaminado por aquilo, e eu fui fazer um concurso da polícia militar. Eu disse assim, não, eu vou ser soldado, porque eu não quero depender de outros recursos, eu vou ser soldado. Na época o concurso era para soldado. Tinham 365 vagas para quase 4.000 candidatos. Eu passei nos processos iniciais. E meus irmãos, eu fiz uma oração dentro do último processo, que era o processo mais fácil. Era o último item, era algo assim, chegar lá e simplesmente dizer quase que ok. Mas na noite anterior eu falei, Deus, se eu estou equivocado nesse negócio, não me deixa avançar. E Deus não deixou eu avançar naquela direção. Porque, meus irmãos, o meu propósito estava errado. Eu estava querendo ser policial só para ter sustento financeiro. E quais seriam as consequências daquela decisão? Não sei, difícil considerar, mas o fato que eu quero dizer para você, meu querido, é: busque viver aquilo que Deus tem para você. Você jovem, você adolescente, busque fazer a vontade de Deus. O que Deus tem para a sua trajetória daqui para frente, procure viver. Ah, pastor, mas eu já passei anos da minha vida, já não sou mais jovem, já não sou adolescente. Meus irmãos, sempre é tempo de fazer a coisa certa. Sempre é tempo de fazer a coisa certa. Então faça a partir de agora. Vá atrás. Corra. Faça a vontade de Deus. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá nova paz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, e nos guia nova atrás. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não voltará.
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Márcio, tem um slide lá, se eu não estou enganado, no final, um texto que eu quero compartilhar com vocês. Ele fala, meus irmãos, sobre uma convicção. Eu usei esse texto na aula de Ministério Pastoral que eu leciono na Faculdade Batista, e eu estava falando justamente para muitos ali que estão se preparando para serem pastores, pastoras, e é impressionante o número de homens e mulheres de Deus hoje, que, meus queridos, estão realmente com seu foco desalinhado. E o pastor Paulo Cabral, ele escreveu um livro chamado Ajustando o Foco. Ele diz assim: o grande desafio de pastores e líderes, e aqui engloba todo aquele que é líder na igreja, é confiar que Jesus é suficiente em seu ministério. Muitos obreiros acreditam que precisam de Jesus mais algo. Na busca por esse algo, adotam modelos, correm atrás de novidades, negociam princípios e se iludem com promessas de crescimento rápido. A consequência disso é que nunca estão satisfeitos, porque quem precisa de Jesus mais algo, estará sempre focado no que falta. Aqui, meus irmãos, é importante a gente fechar com essa palavra do pastor Paulo Cabral, porque realmente nós, em nossa história, acabamos sim crendo em Jesus, mas sempre precisa de algo mais. Precisa algo além, precisa buscar o conselho de A, B, C ou D. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós não devemos buscar conselheiros, pelo contrário, eu faço isso o tempo todo e incentivo você a fazer isso durante toda a sua trajetória. Mas o que eu estou dizendo é que nós não podemos substituir. Jesus, meus irmãos, precisa ser a essência da nossa vida. Quando Jesus não é a essência da nossa vida, a gente vai buscar algo mais. E esse algo mais pode ser a segurança do esposo, a segurança da esposa, pode ser um filho, uma filha, pode ser um trabalho, pode ser uma profissão, pode ser um bem. Meus irmãos, nós temos que entender que Jesus é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Jesus é plenamente suficiente. Ele é plenamente suficiente para nos dar salvação. Ele é plenamente suficiente para nos dar propósito e razão de vida. Mas quando tem algo mais, a gente perde o foco. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, para anunciar o Evangelho de Deus, essas frases são resultados, meus irmãos, de alguém que tinha a plena convicção e a plena suficiência da sua fé em Jesus Cristo. É nele que nós temos que descansar, é nele que nós temos que dobrar os nossos joelhos, meus queridos, e derramar as nossas lágrimas. É para ele. Porque senão, queridos, nós vamos fazer como os discípulos, que Jesus estava no barco, mas estavam com medo de afundar. Assim, nós viveremos com medo das coisas, com medo das pandemias, com medo do desemprego, com medo do que vai acontecer amanhã, mas Jesus está no barco. Só que a gente não recorre a Ele. A gente esquece que Ele está ali. E meus irmãos, eu tenho a convicção de que o que Jesus queria
era que eles estivessem dormindo como ele estava dormindo, porque Jesus estava no barco. Por isso ele os repreende. Homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? Amados, nós temos que ter a fé em Jesus. O mundo está oferecendo muitas coisas. Nós temos que preparar os nossos filhos, irmãos, e a nós mesmos, porque muitas são as sutilezas que estão vindo em múltiplas formas de conhecimentos. Mas nós não podemos negociar aquilo que está nas Escrituras. Nunca a Bíblia, meus irmãos, foi tão afrontada, aviltada. Mas ela permanecerá, porque tentativas para extirpá-la da história já foram feitas inúmeras e inúmeras vezes. Inclusive no século passado, né? Mas aqui está a Bíblia hoje, o livro mais lido, mais vendido da história no mundo, irmãos. O livro mais distribuído e mais traduzido em línguas é a Bíblia. Porque, meus irmãos, Deus cuida daquilo que é dele. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua família. Ele vai cuidar da sua vida. Acredite. Acredite em Jesus Cristo. Feche os olhos, eu gostaria de orar com você nesse momento. Você está conseguindo ajustar o foco? O que falta para ajustar o foco na sua vida? Você tem clareza de quem você é em Cristo Jesus? Você tem convicção de que você é um servo, uma serva de Jesus Cristo, um escravo de Jesus Cristo, no sentido mais belo da palavra? Porque ser escravo de Jesus, meus irmãos, não é algo ruim. Porque Jesus jamais fará o mal, Ele sempre fará o bem por aqueles que o servem. E Ele inclusive não nos chama de escravos, mas nos chama de amigos. Onde você já viu um Senhor que chama o escravo de amigo? É Jesus. Nós temos que ter clareza na nossa relação com Jesus. A sua relação com Jesus está clara? Ele é seu único Senhor e Salvador da sua vida? Se não for, é hora de você decidir por isso. E você ora dizendo assim: Senhor Jesus, eu creio em Ti e o confesso como único Senhor e suficiente Salvador. Você que está no online, você pode dizer: eu creio em Jesus. Escreva no chat: eu creio em Jesus Cristo. E você está declarando isso. Alguém nessa noite que deseja confessar a Cristo, levante a sua mão, gostaria de orar por você. Apenas isto. Levante a sua mão, gostaria de orar com você, fazendo essa confissão por Jesus. Você, meu querido e minha querida, que está talvez desalinhado no foco, não tem clareza do que Deus quer para você, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Avance na direção correta, porque a sua trajetória será diferente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, porque em dias difíceis, em tempos tenebrosos, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Nessa hora eu intercedo pela vida dos meus irmãos e irmãs, meu Deus, para que todos possamos dizer, se ainda hoje não é possível, em breve possamos dizer como Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para levar e apresentar o Evangelho de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, dá-nos discernimento. Não deixa ninguém com dúvida, Senhor. Que o Senhor mesmo traga revelação, traga discernimento, traga também convicção, gere convicção e também, ó Deus, coragem para romper com o que precisa ser rompido.
e fazer, ó Deus, a tua vontade com sabedoria. Eu peço a ti, ó Deus, e oro em nome de Jesus e para a glória e honra do Senhor. Amém, amém. Graças a Deus.